Conselho Consultivo. O Primeiro-Ministro vai promover uma conferência sobre a reforma do Estado durante 2 dias. O evento começa hoje em Lisboa, mas tem cobertura limitada pela comunicação social, que apenas pode registar as sessões de abertura e de encerramento. Uma decisão para evitar um constrangimento das conversas e para que não sejam divulgadas afirmações fora de contexto e sem autorização dos visados. Ainda esta semana, os técnicos da OCDE vão reunir-se com Carlos Moedas, secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, para darem também um contributo para o tema. É o segundo organismo internacional que o Governo quer ouvir, depois do FMI. No que toca ao setor da saúde, a Fundação Gulbenkian também preparou um plano com propostas de reformas que deve ser apresentado no início de fevereiro, 3 dias antes do debate organizado com o Banco de Portugal e que decorre entre os próximos dias 28 e 30 de janeiro, sob o tema A Gestão e a Organização do Setor Público. A reforma do Estado é o tema em destaque no Conselho Consultivo de hoje, dia em que contamos com a análise dos comentadores do ETV, António Gaspar, Raul Marques e Abel Ferreira. Aos três agradeço a vossa presença neste Conselho Consultivo. Começo por si, Raul Marques. Como é que olha para toda a indignação que o relatório do FMI suscitou nos vários quadrantes da sociedade? Bom dia, Sandra. Olho com alguma incompreensão, porque independentemente... Olha com indignação? Não olho com indignação, olho com alguma incompreensão, porque a realidade é que é um tema que nós temos discutido de uma forma séria, aprofundada e efetivamente partir para uma nova e efetiva reforma do Estado que permita que o Estado seja sustentável a médio e longo prazo, independentemente da Troika estar cá ou não estar. Portanto, aquilo que nós vimos na reação, eu reconheço, aparentemente houve a forma como foi introduzido o relatório do FMI na agenda, em cima da mesa, na agenda mediática, é de facto discutível e penso que não foi a mais adequada. Quero admitir que tenha resultado de uma fuga de informação, mas indesejável, e portanto não foi de facto a forma mais adequada como surgiu na opinião pública, mas não entendo, porque as reações sucessivas, entendo dos grupos de interesses, que vários deles têm beneficiado, digamos, de muitas das coisas que o relatório do FMI identifica, ainda compreendo. Agora, em termos há que ter aqui um sentido de Estado, os partidos políticos, os partidos sociais. Há, por um lado, o Governo é muito importante, de facto, para algo tão sensível, tão estruturante na economia portuguesa, haver um consenso o mais alargado possível, e reconheço que a forma como o relatório surgiu não facilita. Mas neste momento parece que é tudo menos consenso. Agora, pois é um facto, mas tem que haver esse consenso tem que ser gerado, e portanto, depois das primeiras reações que ainda posso admitir a quente, o que não admite é que haja uma série de instituições, a oposição, que estejam numa atitude aparentemente de assobiar para o ar, de fazer de morto perante o problema. Está-se a referir a quem, concretamente? Vários dos partidos, os partidos políticos da oposição, os parceiros sociais. A realidade é que tem que haver aqui um esforço de todos, do Governo, da oposição, dos parceiros sociais, no sentido de discutir de forma ponderada, sensata. Este tema, de facto, é muito importante, a gestão política e mediática deste assunto. Agora, é um assunto que tem a ver com, essencialmente, nós termos que decidir, enquanto sociedade, aquilo que queremos. Mas este relatório serviu mais que não seja para lançar exatamente a discussão sobre o tema eu reforma acho que sim, do independentemente, não acho especialmente relevante, até pessoalmente não me sinto habilitado a estar a discutir em detalhe se o corte deve ser de X, Y ou Z, acho que isso não é mais importante. Agora, este tema é muito importante, este relatório permite, pelo menos, começar a discutir rapidamente, mas com alguma ponderação, este tema. E, portanto, não compreendo que, ao fim de uma semana, continuemos a discutir coisas perfeitamente fediveres, como o sorriso do Carlos Moedas ou coisas completamente irrelevantes. Portanto, vamos olhar para o importante e menos para o acessório. Aqui a comunicação social também tem um papel importante. Vamos olhar para o importante e vamos discutir, de facto, este tema que é importantíssimo para a economia portuguesa, para a sustentabilidade e para a competitividade da economia portuguesa, e deixarmos de discutir o acessório e os fediveres do momento. E essa discussão que tem hoje lugar, que começa hoje, promovida pelo próprio Governo, e o Governo também quer ouvir a OCDE, mas como ainda não conhecemos essas conclusões, Abel Ferreira, como é que olha para as medidas propostas no relatório do Fundo Monetário Internacional para o quarto de 4 mil milhões de euros na despesa? Bom dia, Sandra. Há aqui um conjunto de dimensões a analisar. A primeira dimensão curiosa
é esta. Salvo erro, na segunda-feira da semana passada, o Diário Económico, precisamente, divulgou um estudo da KPMG que demonstrava que os portugueses têm uma carga fiscal mais pesada do que aquela que incide sobre os seus congéneres dos Estados mais ricos que o nosso na Europa. E muito mais pesada, não é? E muito mais Ligeiramente pesada. Muito mais Acha que pesada. já se pode considerar essa carga fiscal confiscatória, como já ouvimos algumas vozes? Acho claramente que é confiscatória, já o referi aqui, aliás, na semana passada. Ora, foi publicado este estudo e imediatamente levantou-se o habitual coro de vozes indignadas, se calhar com razão, pagamos impostos a mais. E pagamos impostos a mais. Na quarta-feira foi divulgado o relatório do FMI e levantou-se o mesmo coro de vozes indignadas a dizer não podemos cortar na despesa. Bom, há aqui um problema. Nós andamos à procura de um milagre, que é um milagre no qual os nossos credores nos deixam em paz, diminuímos a carga fiscal, mas não diminuímos, e se for possível ainda aumentamos, aquilo que é a despesa pública. Isto não é realizável. O relatório do FMI surge num contexto que me parece dever ser compreendido à luz daquilo que é uma lógica, se calhar, mais empresarial e que deve, de facto, ser aplicado também à gestão do Estado. Quem já passou por este tipo de situações em empresas, e designadamente em empresas multinacionais e, portanto, por processos de reestruturação, sabe que nas situações em que claramente a receita está ou começa a estar muito abaixo daquilo que é a despesa, é necessário avançar com a reestruturação da organização e das suas funções. E um dos modos que conhecemos para fazer isso é pedir a consultores que nos ajudem a sistematizar a informação existente, os factos relativos à situação em que nos encontramos e que apontem caminhos possíveis de desenvolvimento desses processos de reestruturação. E foi isso que fez o FMI. Eu penso que foi isso que fez o FMI. Acha que o FMI apresentou uma boa radiografia da administração pública o Estado portuguesa? português precisa de ser reestruturado. É necessário que nós reorganizemos serviços, cortemos redundâncias, simplifiquemos o elevado e exagerado número de burocracias que temos. É necessário redimensionar o número de servidores do Estado. E o relatório do FMI começa por fazer precisamente uma radiografia que agora temos mais atualizada e, naturalmente, essa radiografia é feita com base nos dados, no input que é fornecido pelos atores, designadamente pelo Governo em Portugal. Portanto, se houver erros no relatório, temos que presumir que os erros resultam de informação que foi mal prestada em Portugal. Temos essa radiografia, que é extraordinariamente útil e que nos permite perceber que existem, de facto, áreas do Estado português com gastos que parecem claramente excessivos relativamente àquilo que é a nossa situação económica. Nós não somos um país rico. E depois tem um problema, mas esse é o problema de todos os relatórios dos consultores em qualquer situação. É que passa diretamente do diagnóstico para a apresentação de medidas sem ter no meio a estratégia e, portanto, não se percebe exatamente como é que se passa do diagnóstico para os cenários e para quem for menos experiente nestas matérias também não se percebe bem que os cenários são cenários e, portanto, eles não são autoexclusivos, eles são entre si, pode jogar-se com aquele conjunto de medidas. Falta a estratégia. Não devia faltar? Bom, a estratégia nas empresas, quando este trabalho é feito pelos consultores, é uma responsabilidade do Conselho de Administração. Em Portugal, é uma responsabilidade do Governo, da oposição, dos partidos presentes na Assembleia da República, que foram eleitos para assumirem responsabilidades deste tipo, de gestão e de governação do país. E é isso que devem fazer e que devem fazer urgentemente, e o Raul tem toda a razão, em vez de andarmos aqui nestes diálogos e discussões razoavelmente deprimentes sobre coisas que são completamente superficiais e que não contribuem minimamente para chegar a conclusões em relação a esta matéria e que eu quero crer, e é deprimente que assim seja, que só perdemos tempo com estas discussões porque os atores dessas discussões não têm mais nada para dizer.
E é sobre a estratégia que vou já querer ouvi-los de seguida. António Gaspar, as medidas do relatório não serão com certeza para ser executadas na íntegra. De todas as medidas que o FMI apresenta no relatório, quais é que, na sua opinião, o Governo não deve deixar cair? Olá, Sandra, bom dia. Deixe-me opinar um pouco também sobre o que eu penso do relatório. O relatório do Fundo Monetário Internacional, para eu não fico surpreendido, portanto, é mais digamos, que está em linha com aquilo que o Fundo Monetário Internacional tem sempre fornecido ao longo dos anos. É um relatório eminentemente técnico e aquilo que eu sublinho mais é que é um relatório sem alma. Ou seja, olha exclusivamente às questões económicas sem olhar às pessoas que estão subjacentes a esse tipo de, digamos, de relação que existe entre as medidas que poderão ser tomadas e as consequências que depois poderão advir daí. Ora bem, aquilo que eu penso é que qualquer economista em Portugal que tenha uma formação sólida vê, eu diria, se calhar não todas, assim, digamos, a microscópio, mas 90% das medidas que são propostas pelo Fundo Monetário Internacional, qualquer economista em Portugal vê. Agora, o que me parece a mim é que o Governo, que tem economistas, não digo no governo, mas na parte de trás, digamos, como consultores, tem economistas com certeza com uma sólida formação em matéria económica, tem exatamente o mesmo tipo de argumentação, ou tem o mesmo tipo de olhar sobre a economia portuguesa, mas que por imperativos políticos tem algum rebuço em avançar com essas medidas. Então escolhe alguém do exterior para dizer, não, alguém do exterior completamente independente relativamente à política portuguesa, não é de esquerda nem de direita, é uma entidade independente, vem dizer que temos que fazer isto porque a situação do país assim reclama. Ora bem, eu parece-me uma grande hipocrisia, de facto, esse tipo de situações, porque nós sabemos, por exemplo, 3 ou 4 medidas que têm que se reduzir os efetivos da função pública. Quantas vezes é que nós já falamos aqui nisto? Que as horas extraordinárias pagas aos médicos têm que ser reduzidas, que os professores por aluno é uma das médias mais altas da Europa sem resultados no ensino, também tem que ser reduzido. Que a mobilidade especial deve de existir, que a segurança social como está não é sustentável. Quer dizer, há um conjunto infinito de medidas que o relatório aponta, que toda a gente sabe em Portugal que é assim. Agora, por questões políticas, andam-se a esconder os atores, neste caso, portanto, quem deve anunciar estas medidas, digamos, os nossos governantes, escudando-se numa interpretação de terceiros. Relativamente à questão que me coloca, quais são as medidas que devem ser aplicadas, não devem ser aplicadas? Eu acho que, primeiro que tudo, com muita serenidade, o Governo, os principais partidos, sobretudo o principal partido da oposição, e a concertação social, devem sentar-se a uma mesa de uma forma, digamos, contínua, porque isto não é num dia, isto serão, digamos, vários dias, se calhar até meses, para perceber quais são as medidas que têm que tomar para que a situação de Portugal, no longo prazo, seja sustentável. Ou seja, nós temos que partir de um pressuposto que não é cortar agora para daqui a 10 anos ou daqui a 8 anos voltarmos outra vez com os cortes que fizemos. Não. Há cortes na situação económica portuguesa que têm que ser definitivos. Na sua opinião, as medidas tomadas até agora pelo Governo são de caráter temporário? Está-se a referir exatamente a qual? Todas? Não, algumas serão, não é? Portanto, o caso dos subsídios, penso que sim, penso que são de caráter temporal. Já este rearranjo que houve agora... Esperamos que as sejam. Já este rearranjo que houve agora nos escalões do IRS, isso também depende depois do Governo. Se calhar, se vier na próxima legislatura, se for um Governo, digamos, de uma cor diferente, se calhar pode voltar outra vez em termos dos escalões do IRS, pelo menos segundo o atual partido, o maior partido da oposição, se vier a ser Governo, que não está de acordo com esta grelha que foi agora encontrada, talvez venha a fazer um outro rearranjo diferente. Mas o próprio partido da oposição, o PS, o maior partido da oposição, não se entende, ou pelo menos até ontem não se entendia nas questões da ADSE. Pois não, isso é verdade, quer dizer, e não será só isso, se calhar, será em mais medidas que ele não se entende. Agora, isso tem a ver com o quê? Tem a ver com o principal partido da oposição não tem uma liderança forte, tal como não tem o partido do governo. Portanto, ou seja, em Portugal é um pouco o reflexo do que se passa na Europa. Portanto, não há lideranças fortes. Quer no Partido Social Democrata, quer no Partido Socialista, não há lideranças fortes que falem uma só voz. E isso só pode acontecer porque, de facto, temos um partido da oposição com uma liderança, a meu ver, é uma liderança a prazo, não é? Digamos, foi aquele que, na altura, aquela escolha que foi a mais consensual, mas toda a gente sabia que é uma liderança a prazo, apontam-se, eu não vou aqui dizer que é, mas toda a gente sabe quem serão os 2 ou 3 os principais candidatos à liderança do Partido Socialista, caso o Partido Socialista venha a ser governo,
e penso que poderá partir por aí um Partido Socialista muito mais forte e com um contributo muito maior para a sociedade Mas portuguesa. sobre a pergunta que lhe fazia e sobre a estratégia, quais são as medidas que, na sua opinião, o Governo não deveria deixar cair? Eu acho que, eu disse aqui já muitas vezes e tem que ser consequente com aquilo que tenho dito. O setor público administrativo está sobredimensionado, claramente. Eu sei que que custa, quer dizer, dói, porque quando se fala em cortar, em diminuir o número de efetivos de uma empresa, neste caso concreto do setor público administrativo, dói porque uma pessoa é uma família que vive do rendimento, não só, às vezes só desse elemento, mas às vezes com 50% ou com mais 50% ou 60% do rendimento do grado familiar vem de uma pessoa que trabalha no Estado. Portanto, Essa é uma delas. Essa é uma delas. Queria passar a palavra. Sim, e depois eu penso que também, relativamente à segurança social, ela como Estado de facto não é sustentável, porque cada vez andam a nascer menos portugueses, cada vez contribuem menos, e sobretudo as grandes pensões, eu diria pensões acima dos 32.500, 4.000 euros, eu acho que deviam ter um corte substancial e acho que deviam ser penalizadas em função, digamos, desse valor e para ajudar e para ter, digamos, uma comparticipação naqueles que ganham menos. Raul, olhando para a reforma do Estado, queria acrescentar alguma coisa? Não, só queria comentar o seguinte. Eu também reconheço e acho que esta discussão que começamos agora a ter e que espero que seja feita de uma forma séria, mais uma vez, e focando no importante e não no acessório, provavelmente devia ter sido começada a ter logo no momento em que o Governo tomou posse. E, portanto, Peca por tardia, peca por por isso, na sua tardia, opinião. com certeza que peca por tardia. Agora, mais uma vez, é importante, em matérias tão relevantes e tão estruturantes para todos nós como estas, discutirmos as coisas de forma aprofundada, não desenvolvermos em soundbites e em pequenas questões do dia-a-dia, do cotidiano e fediveres que não são relevantes. E, portanto, é isso o essencial. E, portanto, estarmos aqui uma série de entidades, partidos políticos ou parceiros sociais, é evidente que é muito importante gerar aqui um consenso. É muito importante, nesta fase difícil do país, todos estarmos ao nível desejado para a ocasião, termos a noção que é mais importante aquilo que nos une do que aquilo que nos divide. Todavia, é evidente que aqui, independentemente do relatório técnico, que é um relatório técnico, e aí não me choca, é um relatório técnico, como outros, com certeza, já houve e poderá vir a haver, isto depois envolve opções políticas. E como envolve opções políticas, é essencial que, pelo menos, os partidos no arco governativo e os principais parceiros sociais tenham um consenso mínimo, então não é necessário termos todos a mesma opinião. Portanto, é natural que dentro de um partido, entre partidos políticos e parceiros sociais, haja visões diferentes. Agora, é importante, como isto é uma matéria que deve, digamos, vigorar, não ser de curto prazo, a legislatura, envolver-nos depois numa mudança estruturante daqui a 2 ou 3 anos, quando outro partido político, ou daqui a 6 ou 7, assuma o poder, tomarmos decisões que de facto se mantenham, que não sejam postas permanentemente em causa. A mim, pessoalmente, é evidente, depende do âmbito que foi solicitado para este relatório, portanto, seguramente que uma análise similar, por esta entidade ou outra, será feita também sobre outro universo mais vasto que envolva as empresas públicas, as empresas municipais, toda a reforma administrativa que tem sido discutida ao nível das autarquias, dos municípios em geral, das câmaras municipais ou freguesias, seja como for, é essencial fazê-la também. Agora, a realidade é que nós temos que tornar o Estado sustentável e as decisões, sejam elas quais forem, vão ser difíceis. E portanto, a mim, eu não quer dizer, gostaria que esta discussão se fizesse com alguma rapidez, também me faz alguma espécie que seja discutido agora para tomar decisões desta monta até fevereiro, ou seja lá o que for, mas que seja discutido. E, portanto, é urgente que, de facto, as principais entidades que devem discutir estes temas, a própria sociedade civil, os partidos políticos, parceiros sociais e a sociedade civil, discutam aquilo que queremos. Mas, na porque sua não podemos, opinião, é como o Abel... E olhando também para a estratégia, que medidas é que o Governo não pode deixar de aplicar? Das que Tudo foram enunciadas. Tudo aquilo, das que foram enunciadas, a mim parece-me óbvio que
maior eficiência na máquina do Estado, portanto, fusões entre uma série de entidades, direções gerais, institutos na máquina do Estado. Tudo aquilo que tem a ver com situações em que, portanto, subsistemas de saúde ou segurança social, portanto, horários de trabalho, tudo aquilo que tem vindo, e já tem havido um progresso ao longo dos últimos anos, com este governo e com o anterior, no sentido de, digamos, o setor público e o setor privado terem regras tendencialmente mais homogéneas a vários níveis. Tudo aquilo onde constatamos, além destas ineficiências que me parecem gritantes a nível de subsistemas de saúde ou de segurança social, tudo aquilo onde constatamos as ineficiências tremendas em várias áreas, onde o número tanto a nível das forças de segurança, da defesa e vários outros, onde, comparando com os ditos benchmarks, ou seja, com aquilo que são as médias a nível internacional, nós temos uma ineficiência marcante, resultando de termos muito mais pessoas por habitante. Portanto, tudo isso parece-me óbvio que vamos ter que rapidamente fazer ajustes. Agora, preocupa-me também as questões da justiça intergeracional. Portanto, esta questão que o António suscitava das pensões, é evidente que é muito difícil e temos de ter algum cuidado em manter um mínimo de coesão social, mas a situação atualmente que se verifica, e isso verifica-se quer no mercado de trabalho, quer a nível do sistema de segurança social, com desigualdade gritante entre as gerações mais jovens, que, num certo sentido, estão a financiar efetivamente, e que se calhar depois não vão ter quem as financie elas. Não vão ter quem as financie elas, parece-me que temos que mudar rapidamente isso. Abel, estratégia. 4 notas muito rápidas. 2 sobre o relatório. O relatório é um relatório técnico, mas, lendo-o, percebe-se que está carregado de opções políticas. Eu li o relatório completamente e o relatório não só tem opções políticas que estão presentes e que são explícitas, mas, inclusivamente, e isso é muito interessante, apresenta os dois lados das possíveis opções políticas, inclusivamente com literatura que os atores e os intervenientes podem utilizar para, de alguma forma, aumentarem o seu conhecimento relativamente a estes temas. Primeira nota. Segunda nota. O relatório, apesar de ter esse título, não é sobre a reforma do Estado. O relatório é sobre o corte de 4 mil milhões de euros. E é verdade que nós não temos tempo para conseguir separar os dois problemas. Nós precisamos urgentemente de fazer os cortes, porque precisamos urgentemente de diminuir a despesa pública, mas a verdade é que esta metodologia é a metodologia errada. Nós não devíamos estar a discutir como é que se cortam 4 mil milhões de euros. Nós devíamos estar a discutir qual é o Estado que queremos ter e quais são as funções do Estado que queremos ter. E depois, a seguir, percebermos, face a isso, qual é o orçamento de que esse Estado deve ser dotado. 2 notas à margem do relatório. Há aqui um pressuposto essencial que precisa de ser percebido e, sobretudo, muito bem explicado. Nós temos hoje um Estado social que está ao nível dos nossos congêneres mais ricos da Europa. Isso percebe-se, por exemplo, na educação, temos educação universal, isso percebe-se, por exemplo, no Sistema Nacional de Saúde. Nós não temos, porque não as criamos, as estruturas económicas que permitam sustentar este tipo de Estado social. Nós tivemos uma revisão constitucional fundamental em 1989 que me permitiu que, a partir de aí, as nossas estruturas económicas começassem a ser reconstruídas. Tivemos uma década, que foi a década de 90, de reconstrução de estruturas económicas. Tivemos uma década, que foi a primeira década de 2000, praticamente perdida e desperdiçada. Portanto, nós não construímos, porque não tivemos tempo, ou arte, ou habilidade, ou porque fomos ingênuos e fomos atrás de determinadas políticas europeias que nos puseram nesse caminho, nós não construímos um Estado economicamente forte que nos permita sustentar o Estado social que conseguimos construir em tempo recorde. E é necessário que todos percebamos isto, e é necessário que isto seja muito bem explicado, para que as pessoas percebam que estes cortes na despesa, que esta redução da despesa pública, não é de facto algo temporário. É algo que vai ter de ser realizado para conseguir acomodar o Estado social que queremos ter e que não queremos deixar de ter,
com aquilo que é o estado da economia e as estruturas económicas que criamos. Se conseguirmos desenvolver as nossas estruturas económicas, se conseguirmos melhorar a nossa economia, depois poderemos reconstruir ou ir aumentando um estado social, mas desejavelmente sem ineficiências, sem burocracias e sem excesso de servidores do Estado. Última nota, valham-nos as empresas. Porque enquanto os políticos se distraem e divertem a discutir estas questões, umas muito importantes, muito mal discutidas, outras pouco importantes, longamente discutidas, os empresários, as empresas, os seus trabalhadores não têm tempo para estas brincadeiras. Porque se dedicarem a este tipo de disparate diário, vão à falência. Coisa que não acontece ao Estado português, porque, entretanto, os nossos credores, que nós tanto atacamos, vão continuando a sustentar-nos. Portanto, valham-nos as empresas, para as quais, aliás, continuamos a não criar condições para desenvolverem os seus produtos, os seus mercados, as suas capacidades e os seus recursos. Ficamos com essa nota para terminar este Conselho Consultivo. Abel Ferreira, António Gaspar, Raul Marques, muito obrigada pela vossa presença no Conselho Consultivo, que está de regresso amanhã.